Grupo D da Copa do Mundo, na nossa tabelinha, Rivalo SDA, simplesmente com Jair, o furacão da Copa de 70, com o capitão do Penta, também tetracampeão Cafu. Falando das histórias perdidas de Copas muito ganhas. Vamos brilhar rumo ao Hexa para enfrentar justamente a seleção atual campeã do mundo, atual bicampeã do mundo, a França, que o Cafu bem conhece. Conhece bem demais, até porque falamos aqui de vários e vamos falar de muitos monstros, como são os próprios Jairzinho e Cafu. Mas, cara, esse título eu acho que ninguém nunca vai tirar. Um cara que 2 vezes zidanou a seleção brasileira em Copas do Mundo. Zidane, cara. Incrível. 2 vezes acabou com a seleção brasileira. 2 vezes. Na primeira fez 2 gols de cabeça, coisa que ele nunca tinha feito na história. Na história. E não estava tão bem. E não estava tão bem. Indo 2006, ele já tinha jogado bem nas oitavas contra a Espanha 3-1. A França estava mais ou menos. Mas eu vou dizer uma coisa. As 2 maiores atuações individuais que eu vi na vida, no estádio, trabalhando, né? 93, você estava lá também, o Romário contra o Uruguai, os 2-0 nas eliminatórias. Mas para mim, a maior partida que eu vi de um jogador na vida foi o Zidane em Frankfurt, no 1-0, gol do Henry, 2006. do Brasil do Parreira. Foi um dos melhores jogos que nós vimos o Zidane realmente jogar. O Zidane, nós falamos, ele jogou o fino da bola. Nossa. Foi impressionante o que ele fez naquele. Ele dominou o jogo. Ele ficou no meio de campo, ele dominou. Ele fez assim: esse pedacinho aqui é meu, esquece. Deixa que eu. E esquece contra vocês, contra aquele baita time que não jogou uma grande Copa, uma série de coisas e tal. Mas aquela partida do Zidane, né, Jair? Você, por exemplo, a Copa inteira de 70, tá? Ou, por exemplo, aquele 6-0 contra o Flamengo, o teu de 72. Partidas como essa, cara, claro que tem um demérito do rival, tem suas deficiências. Certo. Mas quando o cara joga toda essa bola, cara, não tem o que fazer, né? Não tem. Você tem que falar bem, você tem que aplaudir o cara. Tem uma hora que foram 4 de vocês e ele passou pelos 4. Ele passou pelos 4. Acabou. É mérito do jogador, cara. É difícil você dar mérito para um jogador, né? Não é só o jogador brasileiro muita que vai ter qualidade. Mérito. É muita qualidade. E o Zidane, ele estava pensando já 10 vezes na frente de todo mundo. Ele dominava a bola e já sabia o que ia fazer, já sabia onde estava o Thierry Henry, já sabia onde estava o Pires, já sabia onde estava todo mundo já. Era impressionante a visão que ele tinha de jogo. E aquele jogo, realmente, ele dominou o jogo quase que sozinho. Teve jeito. O Brasil não foi bem, eu vou tentando tomar uma aguinha, porque também o Cafu vivenciou outra coisa impressionante contra a França no primeiro jogo, porque não só a França jogava em casa, tinha um bom time, do mesmo nível do Brasil, podia dar qualquer outra coisa, mas o que o Brasil passou... 7 horas antes da final de uma Copa do Mundo com o Ronaldo, né, e não vou nem dizer se estava certo ou errado, até porque não tem, no manual de procedimento, verdade, não tem nada parecido, né, Jair? Não tem. Pô, 7 horas antes, o craque do time passa pelo que passou e, como qualquer convulsão, você não tem... Sabe como é que foi? O próprio jogador não lembra, né? Ele não lembra de nada. Nada, ele convulsionou porque nós vimos. Isso é fato. Ele convulsionou. Viu, né? Nós vimos. Uhum. E 7 horas antes do jogo, realmente, ele foi para o hospital, foi fazer todos os exames, porque... Tanto é que na escalação tá o Edmundo. Tá o Edmundo. O Zagallo já tinha feito a palestra, falou, olha, gente, por uma questão de saúde, por uma questão de preservar a saúde do jogador, o Ronaldo vai estar fora do jogo, está escalado o Edmundo. Normal. Pelo que nós vimos, super que normal. É normal. O jogador passa mal, qualquer jogador pode passar mal. Qualquer um pode passar mal. Se eu, sei lá, vou trabalhar aqui, 7 horas antes eu passo por ele, eu provavelmente não vou trabalhar. Imagina um atleta profissional numa final de Copa do Mundo. Então, exatamente. Passou mal, foi pro hospital, fazer exame, tal. Nós fomos pro estádio, todo mundo lá bonito, fazendo seu aquecimentinho lá, e o Dunga fazendo aquecimento, tal, um falando com o outro. É triste, mas vambora que daqui a pouco tem jogo. Aí, daqui a pouco chegou o Ronaldo no vestiário, o Ronaldo e o doutor Lídio Toledo. Chegou o Ronaldo, tipo, espreguiçando. Ai, parece que eu tomei uma surra, sei lá, né? Tomou. Claro, né? Parece que tomou, né? E tipo assim, então parece que eu tomei uma surra, né, Zagallo? Mas eu vou jogar. Eu e o Dunga amarrando, nós olhamos assim pra cima. Eu vou jogar. Eu falei. Aí o Zagallo virou pro Lídio e falou. O Lídio falou, clinicamente ele não tem nada. O que você faz? É duro, gente. Tem como. O que você faz? Vai pro jogo? Vai pro jogo, pô. Tem que ir pro jogo. Eu sou jogador, falo, eu quero jogar. O médico fala que clinicamente eu não tenho nada. Não tenho nada, o que eu faço? Qualquer resultado negativo, a culpa é do treinador. A culpa é do treinador. Foi e jogou, pô. E aí criou aquele clima que não foi esse o motivo da derrota. Claro, não foi esse o motivo da derrota, total mérito para a França. Eu sempre falo isso nos bate-papos que eu vou falar, olha, eu poderia usar toda a desculpa do mundo, falar, o Ronaldo destabilizou a seleção brasileira, estava todo mundo nervoso. Não, mérito da França que jogou melhor do que a seleção brasileira, e ponto final. E jogando em casa, uma seleção muito boa. Uma seleção fantástica. O meio de campo deles era Deschamps, Djorkaeff, Pires, Desailly. Tinha o Guivacho, tudo bem, que deixa eu falar aqui. Acho que nunca mais eles vão fazer outra seleção igual essa. Nunca mais.
essa seleção de agora é boa, mas não é tão boa como aquela de 98. Eu ainda prefiro a de 82 e 86, cara. De 82 eu achava um time maravilhoso, que perdeu nos pênaltis para a Alemanha, 86 ganhou do Brasil também, né? A gente ganhou de 5x8, em 58, 5x2 na França, mas também o Jonquet quebrou a perna, não foi maldade do Vavá, mas a França perdeu o jogador com a perna quebrada no primeiro tempo lá em 58 na Suécia. Mas aí você tem essas duas histórias com a França, não são fáceis, e envolve isso aí. E no próprio jogo lá no Estado de França, teve aquela trombada do Barthez com o Ronaldo, você deu o maior pique na sua vida. Eu fui correndo em cima do Ronaldo e falei, pronto, só faltava essa agora, porque eu tinha visto o Ronaldo no quarto, né? Eu vi o que aconteceu, parte. Aí quando ele trombou com o Barthez, eu falei, bom, só falta essa. Aí eu cheguei perto, e aí, Ronaldo, como é que você tá? Como é que você tá? Não, tô bem. Falei, então beleza, então levanta e vamos embora. Quer ganhar essa camisa da seleção brasileira pentacampeã do mundo, autografada pelo Furacão da Copa de 70, o Tri Jairzinho, pelo Tetra e pelo capitão do Penta, o Cafu? Basta você acessar e se inscrever no YouTube da SDA, acessar e se inscrever e compartilhar também o Instagram da SDA e o Instagram da Rivalo para você estar concorrendo a essas belezuras, camisas da seleção brasileira autografadas pelo Jairzinho e pelo Cafu. Só na nossa parceria entre Rivalo e SDA. E não é fácil. E França também você conhece que você jogou lá no Olympique, né? Depois da Copa da Alemanha, né? 2 anos. Futebol, eles têm de fato uma escola muito forte. Né? Eles prezam muito pela qualidade técnica. E não por acaso pegaram você e o Paulo César. Né? Não é tanto o físico, entendeu? Por isso que eles fazem o futebol muito rico. E é rico, né? Porque, pô, e principalmente aquela coisa do azul, branco, vermelho das cores e o negro, né? Que o Thuram bem falava em 98. Tudo que a França passou a ganhar, porque cada vez mais, contra todos os racismos e preconceitos e intolerâncias, cada vez mais é um time riquíssimo, como o Brasil sempre foi. A França, até a Bélgica no nível menor, a Itália, a Alemanha, Inglaterra, outros países, cada vez mais com gente de tudo de origem, tunisiano, turco, negros da África. Então fica um time mais forte, para o Brasil ficar mais difícil. Essa riqueza étnica, que vocês são excelentes exemplos, hoje os outros países têm, e a França tem muito. Mbappé. Eu acho que a França é a primeira seleção que utiliza todas as cores, né? Exatamente. Depois do Brasil é a primeira no mundo. E não por acaso. Não por acaso está acontecendo o que está acontecendo. A maioria são naturalizados. E para mim a França vai até o final dessa Copa. O que vocês acham? França, Austrália, Emirados Árabes e Peru. Não. França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. O grupo D aqui, não, perdão. Aqui entrou um grupo B aqui, eu tô louco aqui. Deixa comigo, Morão. Vai na tua, aqui que eu vou França, bater no Austrália, diretor. Dinamarca e Tunísia. Entrou de Arábia Saudita aqui. França, pra mim, França e Dinamarca. Dinamarca tá com um time legal. Tá com o time redondinho, tá com o time certinho. Dinamarca e a Holanda que nós falamos, são 2 times que estão redondinhos. Então sim, a França pra mim vai longe. E a Dinamarca é um time legal. Pra mim também, Dinamarca tá com o time bom. França e Dinamarca passam nesse grupo. E Dinamarca, a gente tem história com a Dinamarca também, né? Copa do Mundo. Ele já vem buscando há muito tempo. Já 98. Pô. Jogo duro também, 4x2 foi o show do Rivaldo. Show do Rivaldo. Tava difícil o jogo, mas o Rivaldo, aquele jogo ele deitou e rolou. Jogou muito esse jogo, o Rivaldo. Jogou pra acabar. O Rivaldo também é uma coisa, cara. O Rivaldo, pra mim, é um dos 3 melhores jogadores da Copa de 98 e um dos 3 melhores jogadores da Copa de 2002. Você pode até dizer que foi o melhor, enfim. De boa, na história das Copas desde 30, você nem Pelé e Garrincha jogaram 2... Jogaram pra caramba sempre e tal, mas assim... Estar entre os 3 melhores da Copa, porque o Garrincha jogou, foi o melhor da Copa de 62. Sem dúvida. Mas 58, o Didi foi o maior jogador da Copa. Marque Pelé, assim, não foi. O Garrincha, em 58, jogou pra cacete, sobretudo contra a União Soviética. Mas não é ainda a puta Copa do Garrincha. O Rivaldo está entre os 3 melhores de 98, vice-campeões e campeões de 2002. Poucos jogadores da história do futebol conseguiram isso, cara. Verdade. O Rivaldo jogava demais, né? Monstro, o Rivaldo é impressionante. Ele, naquele silêncio todo dele, do jeito dele, dentro de campo, do jeito dele, ele destruía. Ele tinha uma visão de jogo também que era impressionante. Nesse jogo que você falou das bandeiras da Colômbia, foi xingado no Morumbi. Foi xingado no Morumbi, exatamente. Gente, a gente jogaram as bandeirinhas... muito em cima dele. Em protesto contra o Rivaldo. Exatamente isso. E um baita de um jogador. Cara, um jogador fantástico. E aí, de novo, então, que o Jair já passou por isso, vocês passaram também. E até eu brincava com o Tite antes da Copa da Rússia, que estava tudo bem, tudo bacaninha. Eu falei, Tite, briga com o Neymar.
Porque a gente só pega no tranco, cara. Se a gente vai muito bem como foi em 2006, não rola, cara. Tem que arranjar treta, Jair. Tô de Não é? acordo. O Tite não Pô, vai brigar, o tem que Tite não vai mexer, brigar tem com que ele, não. O Tite não vai sensibilizar brigar com mesmo. ele, não. Cara, Brasil, voltando a 70, Brasil e Áustria, que foi o último jogo antes de vocês viajarem. Isso. Maracanã 1x0, gol do Riva. Pô, foi vai pra caramba. Totalmente. Todo jogo. O Brasil Mas não vai isso- ganhar. Agora não, 2022 nós estamos tranquilos. Então. Classificou com 6 jogos de antecedência. tá Cafu, tudo fala na mal da paz, seleção tá tudo agora, legal. fala mal do Tite, arruma uma treta aí pra ver se a gente consegue uma briga. Não vai brigar, Aumenta não. a chance do Hexa. Não é? Pô, A, vocês, a cara. chance do Hexa tá grande esse ano. Então, tá grande. O Hexa então, vem. O Hexa vem, mas precisa criar uma treta, O Hexa brigar, vem. pô. Mauro, arruma um jeito lá de fazer. Inventa as coisas com o Neymar, pô. Aliás, ô Jair, gente, isso é normal, é do futebol, da vida e, sobretudo, do jornalismo. O Neymar tinha bola pra jogar, por exemplo, no time do Brasil de 70? Tinha, não, tem. Obrigado. Cafu, o Neymar jogaria em 94 e 2002 pegar os seus times? Jogaria. Mas vocês gostam de fazer umas comparação legal, né? Não sei, mas... Vocês gostam de fazer umas comparação bacana. Se fulano de tal jogava na seleção de tal, são épocas, passaram. Exato. O Michael Jordan jogaria futebol? Ah, já passaram, jogaram. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Cara, dois gênios, os dois são bons. Beatles ou Rolling Stones? Pizza ou feijoada? Eles costumam fazer isso. O fulano de tal jogava na sua seleção. Cara, a época dele é agora. Ele tá jogando nessa seleção. Eu espero que ele possa ser feliz nessa agora e tem condições de trazer o título, como foi na época do Jairzinho, como foi na nossa época, e agora é a época dele. Mas eu gosto de citar isso aí, porque eu sou um cara que trabalho muito com história e tal, mas eu tenho saudade, mas não sou saudosista. E eu gosto sempre de citar isso aí. Porque, por exemplo, em 58, eu era comentarista da Rádio Pan-Americana, o Leônidas da Silva, Diamante Negro, um dos maiores da história do futebol mundial. O Leônidas tinha uma treta pessoal com o Pelé. Ele dizia que o Pelé era muito individualista e tal. E você sabe como é que é, aqueles choques de geração. Isso. Tem pra caramba. Tem, não é só no futebol, jornalismo tem pra caramba. Buscando a popularidade. né? Aquela coisa. Não, e aquela coisa também. Não, na minha época tudo era melhor. Dá pra discutir. No mínimo era diferente. São épocas, é diferente. Exatamente. São Né? épocas. Mas às vezes eu me irrita às vezes quando vê essa. Não, os caras de hoje não jogariam antigamente. Depende do cara de hoje. Depende do cara de hoje. Que é outra sacanagem com o Gerson. O Gerson fica 2 horas para levantar a bola pro gol do terceiro gol contra a Itália. Ficava porque os caras não chegavam. Porque com o talento e inteligência do Gerson, se fosse na loucura de hoje, o Gerson ia se adaptar, cara. Não Sem ia. dúvida. E ele buscava sempre o espaço, espaço onde ele vazio, podia ter exato. toda noção do que estava acontecendo. E tinha uma leitura também fantástica, entendeu? E ele buscava mesmo espaço para ele. Então. Esse é o craque, esse é o cara fora de série, que raciocina mais rápido. O cara faz. E ele sabia com quem jogar, em quem botar essa bola longa, quem botar essa bola curta. Fantástico. Monstro. Gente, deu a hora desse nosso papo. O que deu então nesse grupo aqui, gente? França e Dinamarca. França e Dinamarca, né? Para Que, mim aliás, também. Aliás, sempre jogam também. França e Dinamarca sempre joga e quando se enfrenta também é da França. Então que não dê. Então é o seguinte, esse foi o grupo D. Próximo episódio é o grupo E da Copa de 2002, aqui, na tabelinha entre Rivalo e SDA, junto com o Cafu, junto com o Jairzinho. Até a próxima.